Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 887. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 21 horas e 27 minutos da quinta-feira, 10 de julho de 2025. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor. Tanguy, o Bagdadi, animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado e tarifado. Segue muito, muito tarifado. E Daniel Souza, aqui esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos internacionais das últimas horas. O day after, né, Tanguy? O dia seguinte daquela paulada de ontem da carta do Donald Trump. Temos aí uma série de situações decantando, uma série de análises a serem feitas. Não será o único tema de hoje, mas é o tema principal, porque continua trazendo enormes repercussões políticas e econômicas para o Brasil. Tudo bem, Tanguy? Vamos nessa? Tudo bem, Daniel Souza? Vamos lá para o nosso bate-papo 887. Um prazer estar aqui mais uma vez. Agradeço a todos que estão junto conosco nessa gravação, ou então assistindo a gravação, ou então ouvindo o episódio. Sejam todos muito bem-vindos. E, Daniel Souza, passaram-se 24 horas, né? Então a gente já tem um pouquinho mais de distanciamento. O governo já fez 500 mil reuniões, já pensou, já imaginou cenários e aparentemente traçou uma estratégia, né, Daniel? O que vai ser feito agora? Qual é o próximo passo? Conta pra gente. É verdade, Tanguy. Tivemos ao longo do dia de hoje a determinação de algumas diretrizes por parte do governo brasileiro. Muito se falou, você teve o governo falando, a oposição falando, mas acho importante a gente colocar a bola no chão, porque tem alguns fatos e a gente vai analisar em cima desses fatos. É curioso porque a gente tem um deputado licenciado brasileiro que está se vangloriando de ter participado, Tanguy, desse tarifaço contra o Brasil, o que eu acho um negócio complicadíssimo. Você está cruzando algumas linhas quando você trabalha contra o próprio governo brasileiro, né? Porque é claro que você pode ter ali críticas ao Lula ou elogios ao Lula, você pode ser a favor ou contra o governo, isso é do jogo, é da política. Agora, trabalhar contra os interesses do Brasil me parece algo que ultrapassa aí algumas balizas que seriam, em condições normais de temperatura e pressão, impensáveis. De qualquer maneira, nós temos um Donald Trump que decidiu impor tarifas ao Brasil, tarifas importantes. Você tem questões políticas que estão sendo ali colocadas, e isso traz o Brasil para uma caixinha diferente das outras tarifas que foram colocadas pelo Trump nos últimos dias, porque ficou a percepção por parte do governo brasileiro que não tem muito espaço para negociar. Afinal, se você coloca ali uma tarifa porque você quer abrir um mercado ou porque você quer ter, de alguma forma, a modificação de alguma prática comercial, tem espaço para jogo, tem espaço para negociação, tem espaço ali para você tentar conversar. Mas quando você manda uma carta onde as suas demandas são basicamente relacionadas a questões políticas, a sua margem para negociação diminui bastante. Diante disso, o governo brasileiro trabalha com a hipótese dessas tarifas serem efetivadas no próximo dia 1º de agosto de 2025. E ficou decidido que até 1º de agosto de 2025 o governo brasileiro não faz nada de concreto. Tenta ali algum tipo de negociação, tenta ali algum tipo de conversa, mas não vai levar adiante qualquer tipo de retaliação. Retaliação acontecerá se as tarifas forem efetivamente implementadas no próximo dia 1º de agosto. E a sinalização do governo brasileiro no dia de hoje é que nós não teremos aí a aplicação de tarifas horizontais. Tarifas horizontais é exatamente o que o Trump coloca, o que o Trump faz. 50% sobre todos os produtos ou sobre a maioria deles, com algumas exceções. Há uma avaliação que me parece correta, que você colocar tarifas horizontais impactam negativamente a economia brasileira. Então, o que está evoluindo, o que está amadurecendo, é a ideia de usar as diretrizes da Lei da Reciprocidade Econômica, que foi aprovada no Congresso,
e você adotar ali contramedidas, retaliações em setores como serviços, propriedade intelectual e também patentes. Um dos em particular que está sendo pensado é o setor de medicamentos. Ou seja, você teria ali, você avançaria sobre patentes de medicamentos americanos, utilizando ali mecanismos legais disponíveis como forma de conseguir ali alguma compensação por conta das tarifas que vieram a ser efetivadas no dia 1º de agosto de 2025. É claro que aqui a gente está falando de cenários, a gente está falando de possibilidades. Existe aí uma visão, Tanguy, que não vai dar para o Brasil ser nem Canadá nem México, porque muito se falou ao longo das últimas horas, o Brasil deveria ser que nem o Canadá, que bateu de frente com o governo americano e mostrou quem é que manda, quem é que tem capacidade e garrafa para vender. E teve gente que dizia, não, o Brasil tem que ser que nem o México, da Cláudia Sheinbaum, que acabou adotando ali uma estratégia mais low profile e conseguiu ter ali resultados muito positivos do ponto de vista da negociação. Está cada vez mais claro que o Brasil não vai ser nem Canadá, nem México. Não vai ser Canadá porque não consegue ser Canadá. Não tem a importância do Canadá para a economia americana, não tem o nível de proximidade que o Canadá tem para a economia americana, mas o Brasil também não vai ser México porque o Brasil não é o México. O México depende demais da economia dos Estados Unidos, tem uma fronteira a gerenciar, tem ali mais de 80% das suas exportações sendo destinadas ao mercado americano. Então, o México também não tem ali algumas condições que o Brasil teria. O Brasil está numa situação intermediária. O Brasil não é nem o Canadá, nem o México. Gostaríamos que essas tarifas não fossem implementadas? Sim. Mas se elas forem implementadas, vai trazer impactos econômicos, mas também não é o fim do mundo, como seria no caso do México, ou em países que têm ali uma relação muito profunda com os Estados Unidos. De qualquer maneira, existe ali uma certa visão também que o governo pode se beneficiar, porque acaba gerando ali um sentimento de uma certa solidariedade nacional e pode cair um pouco na conta da família Bolsonaro o fato dessas tarifas terem sido praticadas em relação ao Brasil, embora, Tanguy, me parece ainda que é uma tentativa deles darem a si próprios uma importância que não me parece que tenha sido tão grande assim. Me parece que o Trump tenha sido motivado por outros aspectos relacionados ao incômodo com os BRICS, aspectos relacionados a redes sociais e regulação que o STF recentemente avançou e ao próprio fato do Brasil ter um mercado relativamente fechado. E, aliás, Daniel, você está falando sobre o impacto, né? Qual o impacto que isso vai trazer para o Brasil? Naturalmente, agora, né, um dia depois, a gente começa a ter manifestações mais intensas por parte dos setores que são os mais prejudicados, né, com esse aumento das tarifas. Então, hoje, por exemplo, a gente teve uma nota da Associação Brasileira da Indústria de Café, que diz que a decisão do Trump foi comunicada de forma unilateral e representa um grave retrocesso nas relações comerciais entre os dois países que pode gerar impactos extremamente negativos e relevantes para toda a cadeia produtiva do café brasileiro. Importante notar, né, quando a gente fala sobre essas tarifas, né, particularmente que podem impactar o café, né, que é uma pauta de exportações importantíssima do Brasil para os Estados Unidos, os Estados Unidos são o maior consumidor de café do mundo, né? E depende da... O maior produtor, né? O maior produtor. Não, o maior consumidor. Os Estados Unidos são o maior consumidor e o Brasil é o maior produtor, É o maior né? produtor, perfeito. Tá. Então, os Estados Unidos são enormes consumidores. Os Estados Unidos não têm uma capacidade de produção de café de larga escala, né? Uma produção muito pequena. Então, eles dependem muito dessa entrada de produtos brasileiros, né, em especial. E aí foi curioso, né? Porque a Associação Brasileira da Indústria do Café, a ABIC, ela, em linha com os outros setores, ela pede que o Brasil adote uma resposta estratégica, firme e diplomática, tá? Então gente, por favor, a gente precisa negociar, temos que negociar. Aliás, Daniel, a própria ABIC, ela levantou, né, um estudo que foi levantado pela Associação Nacional do Café dos Estados Unidos, National Coffee Association. E esse estudo aponta que para cada dólar importado de café nos Estados Unidos, são gerados $43 de movimentação na economia americana. Basta pensar, né? Você importa $1 de café, isso vai movimentar
Starbucks, isso vai movimentar lá o restaurante, isso vai dar emprego. Então, tem toda uma cadeia que é movimentada. Então, me parece que o argumento que a BIC dá é: Brasil, não, assim, é para negociar, mas também não precisa ser uma coisa de mendigar e tal. Tem que negociar, tem que se colocar na mesa, mas sabendo que os Estados Unidos também precisam da importação de café brasileiro. A gente tem uma posição negociadora aí que não é uma posição secundária. O Brasil ele tem uma força nessa mesa de negociações. Aliás, de acordo com essa Associação Nacional do Café dos Estados Unidos, o café representa 343 bilhões de dólares anuais de movimentação financeira nos Estados Unidos e emprega cerca de 2 milhões de pessoas. Não é pouca coisa. Agora, tem outros setores que estão muito mais preocupados. Um deles é o setor de suco de laranja. O Brasil exporta 95% da sua produção de suco de laranja. O Brasil é um dos maiores produtores do mundo, né? Hoje, aliás, é o maior produtor e exportador do mundo de suco de laranja. 95% do suco de laranja produzido pelo Brasil é exportado e desse volume exportado, 42% é para os Estados Unidos. Considerando a cotação de hoje do suco de laranja na Bolsa de Nova York, é uma cotação de 3.600 dólares por tonelada de suco concentrado. Então, se tem uma cotação como essa, não adianta. Pode subir preço, baixar preço e tal. Esse é o preço que você vai conseguir comercializar. O problema é que, com a tarifa de 50%, caso ela de fato seja efetivada, o custo tributário, ele sobe para 2.600 dólares. Então, você quer vender a 3.600, só a tarifação ela sobe a 2.600, ou seja, isso ocupa praticamente todo o valor do produto, ou seja, você sai do mercado. É simples assim. O suco de laranja brasileiro pode sair do mercado. Isso pode gerar uma série de consequências para a economia brasileira, como interrupção de colheitas, vai desorganizar fluxo de fábrica, vai paralisar o comércio, vai gerar uma desorganização completa, inclusive com desemprego. É algo parecido com o que pode acontecer, Daniel, quando a gente fala sobre a carne bovina. A carne bovina também, né, os produtores de carne bovina estão dizendo que, olha, se for efetivado, a carne bovina ela não tem como competir com outros produtores. A carne vai subir nos Estados Unidos, não tem jeito, né? Porque o preço vai ser mais alto, você vai ter que comprar, os americanos vão ter que comprar de outros países que são menos competitivos, mas a carne brasileira vai encalhar. Então, pelo amor de Deus, vamos negociar. Então, disse aí a Frente Parlamentar da Agropecuária, né, naturalmente defendendo aí o interesse dos produtores de carne, que a nova alíquota produz reflexos diretos e atinge o agronegócio nacional com impactos no câmbio, no consequente aumento do custo de insumos importados e na competitividade das exportações brasileiras. Então, também pede uma resposta firme e estratégica. É momento de cautela, diplomacia afiada e presença ativa do Brasil na mesa de negociações. O que é interessante, Daniel, é que esses setores, em momento algum, eles se voltam contra o governo brasileiro. Muito pela percepção que meu amigo, eu posso ter a crítica que eu quiser ter ao governo. Não é a hora de eu brigar com o governo brasileiro. O governo brasileiro tem que estar lá negociando em nome do Brasil, dos interesses econômicos dos produtores brasileiros. E esse seu relato, Tanguy, acaba sendo em linha justamente com esse posicionamento, onde o Brasil não vai ser muito agressivo, deve ter ali um certo grau de cautela, mas também não vai ser ali subserviente. Você precisa ter ali um certo equilíbrio no seu posicionamento e, claro, isso é algo que vai ser desenvolvido ao longo das próximas semanas. É claro que Donald Trump pode voltar atrás, né? Aliás, não é exatamente um cenário tão incomum se Donald Trump simplesmente recuar ou mudar de assunto. Donald Trump cansa de determinados assuntos, acaba tendo outro foco, acaba... Vai adiar, né? Pô, é 1º de agosto, daqui a pouco vai para 17 de setembro, a coisa vai sendo adiada e tal. Até lá, milhões de coisas podem acontecer, de fato. Ele pode mudar de opinião várias vezes, inclusive. Aliás, no dia de hoje, nós tivemos muita repercussão nos Estados Unidos, ontem também, porque você teve uma mudança, quer dizer, você tem uma tarifa aí que não tem uma justificativa econômica, ao contrário de outras tarifas que acabaram sendo colocadas. Houve muita repercussão na mídia americana e uma das repercussões de maior alcance acabou sendo o artigo publicado pelo Paul Krugman, que é Prêmio Nobel de Economia de 2008. Ele é um democrata, ele é um grande crítico do presidente Donald Trump e escreveu um artigo muito veemente ali,
muito bem organizado, muito bem estruturado. O Krugman escreve muito bem, alguém que tem uma reputação realmente muito grande nos Estados Unidos. Ele criticou o anúncio da tarifa de 50% sobre produtos brasileiros feito pelo Trump, classificando a medida como perversa e megalomaníaca. Em sua newsletter, o Krugman afirmou que o Trump nem buscou uma justificativa econômica real para a colocação das tarifas e que ele estaria ali agindo para punir o Brasil por julgar Jair Bolsonaro. O Krugman também acusou o Trump de usar a política comercial para defender um outro aspirante a ditador. Foram os termos, na realidade, que o Krugman acabou utilizando. Ele questionou se o Trump realmente acredita que poderia intimidar o Brasil, nação de mais de 200 milhões de habitantes e que depende relativamente pouco do mercado americano. Claro que o Krugman está fazendo aí referência ao peso que as exportações de produtos brasileiros para os Estados Unidos têm no PIB. É um pouco menos de 2% e, consequentemente, não seria o desastre, por exemplo, que aconteceria no México. É interessante também observar, Tanguy, que a Índia começou a se mexer, a Índia começou a achar que, olha, talvez essas tarifas tenham algum tipo de relação também com os BRICS, vou tentar buscar aqui o meu acordo com os Estados Unidos. Se a gente pensar nos BRICS originais, né, nós temos a Rússia, que não é impactada pelas tarifas, o que é no mínimo curioso, a Rússia está noutra prateleira para o Donald Trump. Nós temos a China, que já tem um embate aí importante com o Trump. Nós temos também a África do Sul. O presidente sul-africano passou por aquela humilhação horrorosa, né, no Salão Oval. E a África do Sul está nessas novas tarifas que foram colocadas pelo Trump, mas com um percentual um pouco menor. E agora tem o Brasil. Quer dizer, pensando ali nos países originais do BRICS, existe uma percepção por parte da Índia que talvez o Trump esteja mais focado em tentar, de alguma maneira, constranger o grupo ou criar embaraços para esse grupo que o Trump coloca como sendo um grupo anti-americano, embora Brasil e Índia tenham tentado aí trabalhar para que esse tipo de imagem não prospere. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, o tabuleiro está completamente bagunçado, mas a gente começa a observar alguns movimentos que ocorrem depois aí de pouco mais de 24 horas da coisa decantando, da coisa realmente oferecendo um pouco mais de tendências e de perspectivas. Agora, Daniel, de fato, né, as manifestações que a gente tem desde ontem no Brasil e fora é de que esse termo que o Krugman utilizou, né, acha que vai intimidar o Brasil. De fato, Daniel, você não pode ter um presidente americano de qualquer outro lugar colocando uma tarifa completamente absurda, que não tem qualquer tipo de justificativa econômica. Quero lembrar, o Brasil falou sobre isso ontem. Eu acho importante trazer de novo. Nos últimos 15 anos, o Brasil teve 410 bilhões de dólares de déficit com os Estados Unidos. Então não tem como você dizer que mas os Estados Unidos são prejudicados por qualquer motivo que seja no comércio com o Brasil. Não dá para você dizer isso. Então foi, de fato, uma medida exclusivamente política, intimidatória, por vários motivos que seja, né? Eu sei que o Bolsonaro acaba sendo muito visado, né, como tema e tal, mas eu estou longe de achar que o Bolsonaro que foi o motivo, né? O Bolsonaro ele foi muito mais uma justificativa. A questão das Big Techs é mais importante, a questão de até, Daniel, acredito, de tentar manter um certo controle na América Latina, né? O Marco Rubio chegou a falar, né, de ter retomar o controle do nosso quintal. Então, essa é uma postura realmente meio de bully, né? O garoto grande da escola que quer aterrorizar todo mundo, né? Esse é o tom que se tem. E, de fato, o Brasil é um país soberano, não é um país pequeno, está longe de ser um país profundamente dependente do comércio internacional. Em muitos momentos a gente pode dizer, que pena, deveria ser mais e tal. Tem determinados momentos que a gente também abraça isso. Que bom também que não é. Tem determinados momentos nos quais o Brasil ele se torna um pouco menos vulnerável a ameaças como essas. E, aliás, Daniel, um dos temas, né, que está exatamente na pauta, como eu acabei de falar, são as Big Techs. Recentemente você falou, por exemplo, sobre o cobre, né? O Trump colocou também 50% de tarifa sobre o cobre. Tudo isso tem um impacto tecnológico muito grande. E aí eu trago aqui, Daniel, os nossos parceiros da Alura. Então, se você vê que numa discussão como essa, tarifária, tarifa para um lado, tarifa para o outro, está lá a tecnologia é crucial.
Então, a Alura, Daniel, é a maior escola de tecnologia do Brasil e ela tem como levar para você tudo isso que você precisa para a sua vida profissional. A sua vida profissional é profundamente impactada pela tecnologia. Não importa se você é um iniciante, se você é um cara experiente, ter acesso à informação tecnológica, à formação tecnológica é crucial. E no link que está na descrição desse episódio, você consegue 15% de desconto na maior escola de tecnologia do Brasil, a Alura. Clica no link e vem com a gente. Gente, imperdível. A Alura realmente é uma super escola de tecnologia, tem cursos para os mais diferentes níveis de conhecimento. Tanguy e eu somos alunos da Alura. Você tem uma super plataforma. No presente momento, inclusive, eu estou muito interessado nos cursos oferecidos sobre inteligência artificial. Isso é uma temática cada vez mais incontornável para qualquer profissional. Então, clique no link do descritivo, conheça a plataforma da Alura, tenho certeza que você vai gostar demais, ainda mais com condições tão especiais para os amigos e amigas do Petit Jornal. Daniel Souza, vou mandar aqui um abraço para o nosso amigo Matias Pinto, mas aqui tem breaking news. E depois que a gente começou essa live, Daniel Souza, Donald Trump anunciou tarifa de 35% sobre o Canadá, mandou cartinha para o Mark Carney, o primeiro-ministro do Canadá, e botou lá 35% de tarifas, medida que entra em vigor a partir de 1º de agosto de 2025. Então, só para a gente saber, né, são 50% sobre o Brasil. O Brasil tem, de fato, uma tarifa maior do que aquela do Canadá, mas acabou de sair, claro, não tem todas as informações ainda. A gente já estava fazendo, aliás, a gente já estava gravando o episódio, né, no momento em que essa medida foi anunciada, mas num modus operandi muito parecido com aquele que foi utilizado com relação ao Brasil. Tanguy, tarifa linear é algo absolutamente imbecil do ponto de vista técnico. Não faz nenhum sentido. Eu vou cobrar 35% sobre todos os produtos do Canadá ou sobre quase todos. Isso não faz nenhum sentido. Porque, na prática, existem produtos que você não tem. Existem insumos que você quer importar. Existem produtos que você não quer produzir. E, eventualmente, você quer incentivar a entrada desses produtos via importação. E outros, eventualmente, você pratica tarifas um pouco mais altas. Isso acaba dando uma certa desmoralizada na própria negociação do Trump, porque as pessoas olham para isso e pensam, tarifa linear? É sério isso? Isso não é para valer. É o Trump sendo Trump, colocando ali o bode na sala para tentar conseguir um acordo melhor, para tentar conseguir realmente uma vantagem para ele, exatamente como ele disse no The Art of the Deal, lá da década de 80. Ele não está, de maneira nenhuma, querendo levar isso até as últimas consequências. Lembrando que 1º de agosto já é um adiamento em relação a julho, que já é um adiamento em relação a abril, quando o Trump trouxe ali aquele Liberation Day. É uma sucessão de adiamentos. É isso que vai ficando cada vez mais claro, e talvez por isso que o governo americano esteja com tanta dificuldade de fechar aquelas dezenas e dezenas de acordos que ele havia estabelecido. Eu queria só registrar, Tanguy, que o Canadá, inclusive, certamente antevendo esse movimento americano, ele intensificou negociações para um acordo de livre comércio com a ASEAN, da Ásia, visando justamente expandir mercados e reduzir a dependência do mercado americano. O ministro das Relações Exteriores do Canadá afirmou que o Indo-Pacífico é estratégico para o crescimento futuro do Canadá e que os termos do acordo estão sendo finalizados com uma certa urgência. É importante também destacar que a participação das exportações do Canadá para o mercado americano caiu de 78% para 68% entre maio de 2024 e maio de 2025. Então, o Canadá exportava 78% do que o Canadá exportava ia para os Estados Unidos, agora é 68%. Então, você já teve aí uma queda importante, embora as vendas para outros mercados, né, Reino Unido, União Europeia, Austrália, Indonésia, Japão, tenham subido, isso ainda não compensou totalmente o declínio das exportações para os Estados Unidos, e por isso que o Canadá está buscando aí alternativas, particularmente na Ásia, que é um mercado que cresce aceleradamente. E, aliás, Daniel, me parece que o Trump também, nessa história toda, ele gosta de colocar tarifas, de dizer que está fazendo, que está acontecendo, mas também há uma preocupação nos Estados Unidos em trazer acordos, né? Você trouxe isso outros dias, eu falei sobre isso ontem também. O Trump, ele tinha aquela promessa de fazer 90 acordos em 90 dias, né? Então, você joga a tarifa lá no céu e você espera todo mundo vir, pelo amor de Deus, Trump faz um acordo comigo e tal. Então, ele queria fazer 90 acordos em 90 dias, e ao longo desses 90 dias, aliás, encerram hoje, né? Hoje encerram os 90 dias, né, que ele tinha prometido.
e ele conseguiu 2 acordos, mesmo assim não foi nem lá essas coisas, né? Um acordo com o Reino Unido e um acordo com Taiwan. Agora, ele disse hoje, Daniel, que espera, que na verdade que imagina, que provavelmente nos próximos 2 dias vai anunciar, é profundamente antipático isso, né? Porque ele diz que está negociando, mas ele disse que em 2 dias vai anunciar qual será a taxa que vai ser imposta contra produtos da União Europeia. Então ele disse, não, que a União Europeia agora se tornou muito mais cooperativa, porque eu ameacei, porque eu falei que ia fazer, que ia acontecer, que ia colocar tarifa e tal. Então ele tenta passar uma certa ideia de que a União Europeia está vindo com o pires na mão, que está sendo muito mais gentil e tudo. É exatamente o caso que você falou, Daniel. O prazo era 9 de julho, a partir de 9 de julho vai ter tarifa para a União Europeia e tal. Adiou para 1º de agosto e agora, portanto, há a expectativa de se assinar algum tipo de acordo. Então, hoje o Trump disse que, olha, eu vou decidir, mas a União Europeia está sendo muito cooperativa e tudo. E o chefe do comércio da União Europeia, né, o comissário de comércio da União Europeia, que é o Maroš Šefčovič, disse que houve um bom progresso, mas aí que vem o ponto, Daniel, um bom progresso em um acordo quadro. Ou seja, Daniel, é um bom progresso num acordo quadro. Acordo quadro, gente, é aquele acordo inicial. Acordo quadro são os parâmetros gerais, está longe de ser de fato um acordo. Tanto é que o ministro da Economia da Itália, que é o Giancarlo Giorgetti, ele disse que as negociações continuam muito complicadas. Então tem uma série de problemas para serem resolvidos. Ou seja, Daniel, se o Trump, de fato, no dia 1º de agosto, impuser as tarifas contra a União Europeia, é capaz das negociações morrerem e o Trump ele passar a ter um problema, que é, ele ameaçou, se ele colocar tarifa é capaz da própria União Europeia não ter muito mais interesse. Beleza, colocou as tarifas aí, até conseguir sair alguma coisa. Negociação comercial, gente, leva tempo. Não é rápido você fechar um acordo comercial. Então essa ideia de você fazer isso por meio de bullying, né, por meio de uma ameaça que tem que ser imediatamente, normalmente dá problema e é possível que o Trump ele comece a ter problemas. Então você vai ter que fazer uma negociação sob pressão com a União Europeia, com o Japão, com a Coreia do Sul, com o Canadá, com o Brasil, com sabe-se lá mais quem. Isso pode trazer um cenário no qual o Donald Trump coloca na prática tarifas contra todo mundo e simplesmente os outros países eles começam a pensar em alternativas que não incluam o comércio com os Estados Unidos. Aliás, me parece claro que essas alternativas já estão sendo pensadas. É o Brasil, o Mercosul, que fecha um acordo com o EFTA, que está tentando fechar um acordo com a União Europeia. É o Canadá que está tentando ali fechar um acordo com a ASEAN. Então você tem tido aí movimentações por todos os lados, tem gente tentando contornar os Estados Unidos. E lembrando sempre, você colocou tarifa, vai dar inflação para você. Né? O suco de laranja nos Estados Unidos vai ficar mais caro, o café vai ficar mais caro, a aeronave vai ficar mais cara, tudo que você importa vai ficar mais caro, isso vai ser repassado para o consumidor americano. Isso não é trivial, assim, o impacto inflacionário que essas medidas acabam causando, e o Trump sabe disso, por isso que ele recua, inclusive, numerosas vezes. E eu destaco uma vez mais, era em abril, virou julho, agora virou agosto. Quando chegar agosto, será que vai virar setembro? Vai virar dezembro? Vai virar semana que vem? Porque até agora não tem tido a efetividade esperada esse tipo de pressão. Os acordos não estão saindo, como o Tanguy, inclusive, destacou. São muitas variáveis num acordo como esse, não é tão rápido de negociar. Agora, Daniel, eu acho que Donald Trump não sabe com quem que ele se meteu. Ele está achando que ele se meteu com o presidente Lula, ele se meteu com o Mauro Vieira, ele se meteu com os produtores de café. E o Donald Trump, Daniel, vai aprender da pior maneira possível, que você mexer com brasileiro não é fácil, né? Os brasileiros, por exemplo, começaram a inundar as redes sociais de Donald Trump. E aí, meu amigo, você não tem paz mais, ainda mais ele que gosta de uma rede social. E eu tô achando, Daniel Souza, que o clima nos Estados Unidos vai ficar pesado, é que eu tô falando de forma literal, é verdade? É verdade, Tanguy. Na Geleia da Chaqueira de hoje, registramos que começaram as retaliações do Brasil contra os Estados Unidos. Tivemos o anúncio de que a Fundação Cacique Cobra Coral cortou a assistência climática aos Estados Unidos. Ô, Daniel Souza, para quem não é do Rio de Janeiro, por favor, o que é a Fundação Cacique Cobra Coral, por favor? A Fundação Cacique Cobra Coral é uma organização esotérica brasileira fundada em 1931 e ela, Tanguy, tem sede na cidade de Guarulhos e São Paulo
e ela é voltada a intervir nos desequilíbrios provocados pelo homem na natureza por meios espirituais. A Fundação Cobra Coral acaba tendo ali uma série de parcerias que ela evita de chover quando não é para chover, ela faz chover quando é para chover. Enfim, ela tem ali uma série de... Salvou muito assim, carnaval no Rio de Janeiro, né, Daniel Souza? Segundo os relatos exatamente, aí... Exatamente. E agora, os Estados Unidos estão a perigo, porque a assistência climática da Fundação Cacique Cobra Coral está interrompida, está cortada em relação aos Estados Unidos. É isso, Começamos aí retaliando através das redes sociais, invasões em massa às contas do Donald Trump nas suas redes sociais, e também temos a Cacique Cobra Coral suspendendo, interrompendo a assistência climática. Então agora, teve seca nos Estados Unidos. Você sabe o que aconteceu. Teve, muita chuva. Você sabe o que aconteceu. Nova York bateu 62 graus Celsius. Você sabe o que foi. Nevou mais do que necessário. Você sabe o que foi. Donald Trump, lembre-se de com quem que você mexeu. Dito isso, Daniel Souza, a gente vai aqui chegando ao fim do nosso episódio. Agradeço muitíssimo a todo mundo que está com a gente nesses dias todos, né, fazendo a cobertura dessa loucura, dessa insanidade que virou a política internacional. E deixo aqui o convite para vocês conhecerem nosso outro projeto, o projeto do Petit Cursos, petcursos.com.br. Fica o convite, Daniel, para as pessoas darem uma olhada no catálogo de cursos e aulas. Eu tenho certeza... Eu vou fazer aqui, já que a gente está lidando com números esses dias todos, Daniel, a minha aposta é a seguinte: a pessoa que entrar lá, pelo menos 50% das aulas vão fazer os seus olhinhos brilharem. E você vai pegar a sua calculadorazinha e vai ver quanto é que a gente cobra para você se tornar aluno. Você fala assim, isso aqui vale a pena demais. É um streaming, gente. Você entra lá e você assiste a aula que você quiser, na hora que você quiser, na ordem que você quiser, com certificado de que você assistiu aquela aula. petcurso.com.br. Depois você acessa lá e me diz se não foi 50%. Tenho certeza que vai ser. Fica aqui também, Tanguy, o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que ajudam a manter esse projeto de pé. Fica o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso muito obrigado a cada um de vocês. Petit é uma mídia pequena, não tem nenhum conglomerado por trás, nenhuma produtora por trás, e por isso a ajuda de nossos apoiadores é tão importante, e por isso registramos aqui o nosso agradecimento a eles. Fica também o convite, se você gosta do nosso projeto, se ele faz diferença na sua rotina, considere nos apoiar. No descritivo desse episódio tem várias alternativas. Tem a chave Pix, para você fazer um Pix para o Petit Jornal, uma forma prática e instantânea de apoiar o Petit. Dá para ativar o Pix recorrente. Tem também o link para o Apoia-se, o link para o Patreon, se você vive no exterior. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. É isso, pessoal. Amanhã estamos de volta no Petit Invest, né? Como toda sexta-feira de manhã, às 9 da manhã tem a gravação. Você que ouve a gente pelo podcast vai estar lá para você também. Nos vemos, um abraço, até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.